Bom, pessoal, voltamos aqui na aula 2, ainda para falar sobre variáveis, correto? Na aula anterior, nós falamos sobre a variável e os tipos de dados que as variáveis podem estar recebendo e sobre a estrutura básica de um algoritmo. Então, aqui nós temos a variável valor. Essa variável valor, ela pode estar recebendo o valor 10, por exemplo. Esse sinal de menor e o sinal de menos, ele corresponde à igualdade. Então, o valor é igual a 10. Então, a variável valor, ela recebeu o valor 10, que é um valor inteiro, correto? A variável x, ela pode estar recebendo também o valor de 10, correto? Porque real também pode receber um inteiro. Então, eu posso fazer assim, 10,50. Mas eu não posso fazer 10,50 na variável valor, por conta que ela é inteiro, né? Então, a variável valor só pode receber números inteiro. A variável x, ela pode receber um número fracionado. Ela poderia ser 2,5. 2,5, correto? A variável nome, ela vai receber um valor do tipo caractere, do tipo texto. Todo valor do tipo texto deve estar entre aspas. Então, por exemplo, a variável nome vai receber Flávio Mota. Então, isso caracteriza que a variável nome, ela é um texto, ela é um caractere, sempre entre aspas. Eu não posso dizer que a variável nome recebe 20. Isso causaria um erro no programa, porque a variável já foi declarada como caractere, ok? Então aqui eu teria o valor nome para a variável, o valor Flávio Mota para a variável nome. A variável status, por sua vez, ela vai receber verdadeiro, repare que fica em vermelho, ou falso. Ok? Joia. Então, nesse momento, nós estamos tratando de entrada de dados, correto? Aqui não é uma entrada propriamente dita. Isso aqui é uma atribuição de dados. Eu estou dizendo qual é o valor fixo da variável, mas isso pode mudar com as minhas leituras de dados que veremos na próxima aula, ok? Então, se eu vir aqui na minha saída, na saída eu uso o comando escreva. Esse comando escreva, ele é um método. Sendo um método, ele aceita parâmetros, que são as próprias variáveis. Então, se eu disser escreva o valor, eu estou saindo com uma informação do meu sistema. Então, o valor tem o valor 10. E esse 10, ele vai estar representado por valor. Ok? Para eu executar os meus comandos no Visual G, eu vou usar a opção Run, rodar algoritmo. Se eu rodar o algoritmo, opa, ele deu um pequeno errinho aqui. Vamos ver. Ok. Tá, ele não está reconhecendo esse comando aqui. Bom, foi legal ter dado esse erro, porque, olha só, gente. Toda vez que eu rodar um algoritmo e ele tiver algum erro de sintaxe ou erro de cálculos, ele mostra para mim nessa tela,
Tá vendo? Ó? Então eu tenho que saber ler essa tela. Aqui no caso ele diz assim, ó, nenhum erro encontrado. Então eu tenho que deduzir qual é o erro que ele quis dizer aqui para mim. Então ele quis dizer que x recebe 2.5, tem alguma inconsistência, tá? Geralmente nas linguagens de programação nós usamos vírgula, tudo bem? Nós usamos vírgula. Em alguns momentos nós podemos usar ponto também, tá? Como o Visual G ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de interpretação de pseudocódigo, nós podemos ter algumas inconsistências, tá bom? Aqui ele aceitou o vírgula, então não tem problema. Olha só, a saída que eu tive foi o 10. Por quê? Porque a variável valor está representando o número 10 aqui no meu comando escrevo, ok? Para eu finalizar aqui, ou eu clico em X, ou eu dou um ESC no meu teclado, ok? Joia. Então, se eu quiser mostrar a variável nome, lembrando que a variável, quando eu executo o meu programa, ela mostra o valor que ela guardou, tá? E não o próprio nome que representa essa variável, ok? Então ela vai sempre mostrar o valor da variável. Então se eu vier aqui, run, ou eu posso teclar F9, tá? Não tem problema. Rodar algoritmo, ele vai mostrar aqui para mim Flávio Mota, tá vendo? Flávio Mota é o valor da minha variável nome, ok? Então, para eu finalizar aqui, eu clico no X ou ESC no meu teclado. Ok, gente? Então, essa aula foi para complementar a primeira aula sobre variáveis, que eu estou atribuindo valores para minhas variáveis e estou mostrando uma saída, tá? Um comando de saída. Tudo bem? Eu poderia declarar mais uma variável aqui chamada idade, do tipo inteiro, correto? E aqui eu poderia fazer uma junção de duas variáveis com um texto que eu quero mostrar na tela para o usuário. Então aqui eu colocaria idade, colocaria 40, tá? A idade do Flávio é 40, tá bom? Na data desta aula. Joia. Aqui embaixo eu poderia colocar assim: nome, vírgula, você tem idade. Então ele mostraria o valor da variável nome, que por enquanto é Flávio. Você tem uma string, é um texto, isso não muda, ok? E a idade 40. Vamos lá fazer o teste? Run, rodar algoritmo. Então aqui ele mostraria: Flávio Mota, você tem 40. Ok? 40 o quê? 40 anos. Então eu poderia melhorar ainda mais isso aqui. Eu colocaria mais uma vírgula, anos. Tá? Então eu estou juntando o que é variável com o texto que eu quero apresentar para o usuário. Então vamos lá, F9, Flávio, você tem 40 anos. Né? Fica mais visível e fica mais entendível também, correto? Bom, então é isso, galera. Tá? Essa é a parte inicial básica de variáveis. Na próxima aula nós vamos tratar dos comandos de entrada, que é o comando leia, né?
Não vamos falar ainda de processo e vamos falar um pouco mais também do escriva, ok? É isso aí, valeu!